Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um vídeo do meu canal. Neste vídeo eu quero mostrar para você como que a tradição cristã, mesmo no Novo Testamento, sobrepôs camadas de significado na última refeição de Jesus com os seus discípulos, a refeição da Páscoa. Eu quero te mostrar que a interpretação posterior da igreja acabou cobrindo os significados do Seder Pessah, a refeição da Páscoa, de Jesus com os seus discípulos. E como que a gente faz para recuperar esses significados? Me acompanhe. Antes de começar o vídeo, eu quero te pedir para que você se inscreva no canal. Você é muito importante para esse ministério de divulgação da palavra de Deus, da leitura bíblica, de uma segunda possibilidade das pessoas lerem a Bíblia e descobrirem os seus segredos, os seus tesouros. Se você acha que vale a pena, também compartilhe, dê um like e ative as notificações do sininho. Você é a pessoa mais importante deste canal, tá bem? Se inscreve aí. Este é o segundo vídeo que eu falo sobre a Páscoa. Eu já falei em outro vídeo, em um primeiro vídeo, sobre a origem e os significados e também a evolução da Páscoa através do Antigo Testamento. E disse, prometi, agora estou cumprindo, né, que faria outro vídeo mostrando como a evolução da Páscoa, da festa da Páscoa, chegou até os dias de Jesus, como lemos nos Evangelhos. Então seria muito importante que você assistisse primeiro outro vídeo e depois esse, ou assistisse esse e assistisse o outro vídeo também, que eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, ok? Então este não é uma sequência daquele vídeo, mas é uma sequência temática, isto é, está dentro do mesmo tema. Quando os evangelhos foram escritos, após 30, 40 anos da morte de Jesus, eles leram as palavras de Jesus e registraram os acontecimentos da vida de Jesus, já baseado na sua ressurreição e na igreja nascente. E quando nós lemos em Mateus, Marcos e Lucas as narrativas da última semana ou dos últimos dias de Jesus, nós encontramos a narrativa da preparação da Páscoa. E essas narrativas da preparação da Páscoa e da celebração da Páscoa foram entrelaçadas, foram amalgamadas, como a gente diz, né? Com a Santa Ceia, que nós chamamos, ou a Ceia do Senhor. Então ali a gente só consegue ver nos evangelhos essas camadas de significado que a igreja colocou na Santa Ceia. Isto é, quando Jesus está celebrando a festa da Páscoa com seus discípulos, a ênfase é dada somente pelos evangelhos na celebração da ceia, quando Jesus toma o pão, abençoa e reparte com seus discípulos, e depois toma o cálice e abençoa e dá graças e dá também, distribui aos seus discípulos. E nós sempre lembramos da narrativa dessa forma. O que eu quero te mostrar é que Jesus estava, na verdade, celebrando a Seder Pessah, que é a refeição da Páscoa, juntamente com seus discípulos, e que esta camada de significado precisa ser recuperada. E como que a gente faz isso, pastor? Lendo Lucas, capítulo 22, dos versos 7 até o verso 23. Eu vou ler apenas o verso 14 a 18, que diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse:
recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira até que venha o reino de Deus. O verso 19 até o 23 começa a narrativa da instituição da Santa Ceia. E do verso 7 ao verso 13 fala da preparação dessa Páscoa, dessa refeição. Pois bem, esse trecho que eu li do Evangelho de Lucas, capítulo 22, do verso 14 ao verso 18, é o único registro que foi preservado da refeição em si. Não que os outros aspectos não tenham sido da refeição, mas aqui se fala apenas do cálice que Jesus tomou, do cálice da bênção, ou o terceiro cálice que eu vou explicar daqui a pouco. Pode observar que esta narrativa sobre o desejo de Jesus comer a Páscoa com seus discípulos e que ele tomou o cálice e deu graças, só aparece no Evangelho de Lucas. Esses versículos que eu li, de Lucas 22, de 14 até o verso 18, é a única narrativa preservada nos Evangelhos da ceia original, do Seder Pessah, isso é, da refeição da Páscoa que Jesus fez com seus discípulos. Somente depois Lucas vai dizer que Jesus aproveitou a ocasião para instituir a ceia. Então aqui nós temos um primitivo significado, uma camada de significado do Seder Pessah. E é essa camada que nós devemos recuperar durante a Páscoa, durante a narrativa da paixão de Cristo. Por quê? Porque ela é muito significativa e importante para compreender o gesto de Jesus, para compreender o que Jesus fez na cruz do Calvário e o que Jesus fez antes de ir para a cruz, celebrando a Páscoa, a festa dos pães ázimos, dos pães não levedados, com seus discípulos. E aqui eu quero te mostrar quais são os significados dessa camada do Seder Pessah, que só Lucas registra. Este trecho de Lucas menciona no verso 17 que Jesus tomou um cálice e deu graças. Este cálice é o terceiro cálice da refeição do Seder Pessah, da refeição pascal. Por quê? Porque nós temos nessa refeição nós temos 4 taças de vinho. A primeira taça se refere à santificação, à separação, celebra a separação do povo de Deus, no caso Israel. Isso é baseado no livro de Êxodo. O segundo cálice desta refeição celebra a libertação, a saída do sofrimento. Lembra o sofrimento do povo durante a sua estada no Egito, onde sofreu sob o faraó. O terceiro cálice, que é esse que Jesus toma antes de partir o pão, esse cálice é o cálice da redenção, é o cálice da saída, que celebra de fato a saída do povo do Egito. E o quarto cálice, eu vou mencionar já já, fala então da ação de graça por essa libertação. Deixa eu falar um pouco do cálice da redenção. Este cálice da redenção é muito significativo que Jesus não o abençoa. Aqui no texto e na refeição da Páscoa é dado ações de graça. Esses 4 cálices são cálices celebrativos, que devem ser tomados com alegria, devem ser tomados com a lembrança dos benefícios que Deus fez. Durante essa refeição, lembrado então do que Deus fez
tirando esse povo de lá. Esta camada de significado tem implicações muito importantes para a nossa compreensão do gesto de Jesus. Porque é muito bom, né, ou é fundamental que você saiba que antes das palavras de Jesus, os seus gestos são muito importantes também. E o gesto de Jesus em comer a Páscoa e celebrar a Páscoa, a festa dos ázimos, com seus discípulos, é um gesto tremendamente fundamental e importante para a compreensão do ministério de Jesus, dos seus discípulos, da igreja e do nosso próprio ministério, que é um ministério pautado nos ensinos e principalmente nas ações de Jesus. Por isso esse gesto de Jesus em tomar o cálice e dar graças celebra a redenção, celebra a libertação, a saída do Egito. É importante levar em conta a refeição inteira. No quarto cálice, a gente tem a recitação do chamado Halel, que são os salmos do 113 até o 118, que são salmos que começam e terminam com a palavra Aleluia, do verbo Halel, que é louvar. E especialmente, deixa eu ler para você, o Salmo 116, versos 12 e 13, que são mencionados nessa bênção do cálice. Ouça a leitura. Aqui, o Salmo 116, verso 12 e 13, diz assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O verso 13 do Salmo 116 responde: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este cálice da salvação é esse terceiro cálice, é o cálice da redenção, é o cálice da salvação. Por isso que Jesus usa exatamente esse cálice para se referir a ele mesmo. Então, tirando as camadas de interpretação da própria igreja, do próprio Novo Testamento, eu quero dizer de que Jesus instituiu a ceia na celebração da última Páscoa. Isso é verdadeiro, isso é correto, mas tirando essa camada de significado da Santa Ceia, a gente tem que buscar os significados da refeição em si. E qual é o seu significado? Que sobrou, né, esse pedacinho aqui em Lucas mostrando que era de fato a refeição da Páscoa. O seu significado é muito importante. Era uma refeição longa que significava a libertação do Egito, que ensinava, e para os judeus ensina até hoje, o Seder Pessah, ensinava uma catequese, vamos dizer assim, um credo sobre a libertação do Egito. E nesta refeição, se a gente recuperar a sua história, a gente tem passos muito importantes, que é, por exemplo, comer os pães ázimos, que significa o pão do sofrimento. São 3 pães, cada um significa uma coisa, e o primeiro significa o sofrimento do povo na escravidão do Egito. Os cálices, como eu já expliquei, cada um significa uma coisa. As ervas amargas relembram nesta refeição a dura servidão, a amarga servidão que eles tiveram que passar no Egito. E cada um dos elementos vai celebrando e ensinando a história da salvação, a história da redenção, a história da ação de Deus no meio do seu povo. Por isso eu penso, né, que é muito importante resgatar essa camada de significado da última refeição que Jesus fez com seus discípulos, que somente Lucas deixa registrado entre a preparação e a instituição da Santa Ceia. Em Lucas, repito, em Lucas 22, de 14 a 18,
É preciso então resgatar, porque é uma refeição de solidariedade com os que sofrem, é uma refeição de fraternidade, no acolhimento dos pobres, no acolhimento de quem não tem o que comer. Veja Êxodo capítulo 12, quando se a família for muito pequena, deve chamar outras famílias para comer junto. É uma refeição comunitária. Ela é tão importante, mas tão importante, que se tornará a mesa do Senhor, será relida depois da ressurreição de Jesus como a mesa do Senhor. Eu vou repetir, é muito importante recuperar os significados dessa camada em si, que é o Seder Pessah. Ela é riquíssima de muitos significados e mostra que esse gesto de Jesus é fundamental para a gente conhecer e praticar os mesmos gestos de Jesus. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você e que você compreenda a importância desse tema. Agradeço a sua atenção, peço que Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Obrigado.